Bom, boa noite, Diego. Boa noite a todos aí que estão assistindo. Agradeço mais uma vez o convite. É uma honra poder contribuir aí com a feira. Espero que no ano que vem estejamos juntos. Eu quero participar, quero aproveitar aí tudo que vocês têm para oferecer. Não pude participar da primeira edição, mas espero participar então da próxima edição presencial. E hoje, né, estamos virtualmente, mas quero colaborar aí, agradeço a oportunidade para trazer um pouquinho da visão do biogás, né? O biogás é uma energia sustentável, renovável e que a região aí tem tem um potencial enorme para ser explorado, todas as regiões do país, na verdade. Então, vou compartilhar com vocês um pouquinho aí do mercado de biogás. Vou compartilhar aqui a minha tela, minha apresentação. Vamos lá. Bom, o Diego já me apresentou, eu sou gerente executiva da Biogás, que é a Associação Brasileira do Biogás. E a associação ela foi criada em 2013 e com o objetivo aí, então, de desenvolver esse mercado. Foram 8 empresas fundadoras que se juntaram com essa visão aí de futuro e com o objetivo, então, realmente de mostrar que o biogás ele pode ser melhor explorado no Brasil, pode se tornar aí uma fonte energética importante na nossa matriz. Para isso, existem vários passos para que a gente alcance, né, para que a gente chegue a participar de uma forma mais importante da matriz energética, e a associação tem trabalhado muito nesse sentido. Então, o papel da associação vai tanto de propor políticas públicas, buscar a regulação necessária para que o biogás cumpra aí todos os requisitos e seja visto como uma fonte energética e seja regulamentado, né? Então, que você tenha todas as condições de produzir e de comercializar essa energia, até buscar fontes de financiamento, alguns tipos de incentivos para essa cadeia e, principalmente, buscar o desenvolvimento da própria cadeia produtiva, né? Então, o nosso papel está muito voltado para políticas públicas, mas também para o desenvolvimento do próprio mercado. Então, mostrando para os possíveis investidores, para quem tem esses resíduos, que esse investimento é um investimento rentável, que eles devem investir, então, na produção do biogás, por diversas questões que eu vou colocar aqui, tem todas as questões de sustentabilidade, de dar um tratamento adequado para esses resíduos, que hoje muitas vezes aí não são tratados, né, são jogados de forma que acabam poluindo o meio ambiente, né, trazem impactos importantes. E também a própria valorização dos produtos do biogás como um produto rentável, né? Trazendo novas receitas aí para quem tem a biomassa. E também as próprias empresas, né? Os fornecedores de tecnologia, fornecedores de soluções que devem entrar nesse mercado. Então, hoje nós somos cerca de 70 empresas associadas e a gente consegue ver que essas empresas elas não são especializadas em biogás, né? Elas não têm como foco principal só a produção de biogás. Então, são empresas que estão em outros setores, que participam, que têm outros produtos, têm soluções para outros setores, como o gás natural, energia elétrica, diversos equipamentos para diversos segmentos industriais, mas estão vendo que o biogás é uma fonte de energia que pode trazer uma diversificação dos seus produtos. Então, pode ser um novo segmento para elas entrarem e atuarem. E isso é muito interessante da gente ver, que são empresas que começam a participar desse setor, porque já tem soluções para outros segmentos, mas enxergam no biogás
uma nova fonte aí, uma nova linha de produtos, né, uma nova linha de serviços. Então, isso que é bastante interessante. Então, a Biogás tem uma diversidade de empresas que participam aí de toda a cadeia produtiva. E é importante a gente falar, né, que todos os equipamentos, as soluções que a gente precisa hoje para o mercado de biogás, elas já existem nacionalmente. Então, a gente já tem todas essas soluções aqui no Brasil. Quer dizer que o mercado ele já está estabelecido, né? A gente já tem essas soluções aqui. E aí, mostrando que assim, o setor ele já evoluiu bastante. Eu vou mostrar aqui com alguns dados que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro explicando, né, assim, o que é o biogás, por que a gente entende que ele é uma energia renovável, sustentável, que tem diversos benefícios aí ao meio ambiente. O biogás, então, ele se insere no que a gente chama de economia circular. Primeiro porque ele utiliza resíduos, e aí seja do saneamento, resíduos sólidos urbanos, resíduos da agroindústria, que hoje em dia, muitas vezes não são tratados ou são dispostos de maneira incorreta no meio ambiente, ou simplesmente não estão sendo aproveitados. Em estações de tratamento de efluentes, por exemplo, você muitas vezes tem a produção do biogás, mas ele não é utilizado para a geração de energia. Então, a gente quer mostrar que esses resíduos eles podem ser não somente destinados corretamente, mas eles podem gerar receitas, né? Eles podem gerar valor a partir desses resíduos. E como produtos do biogás, a gente tem o calor, eletricidade, então energia térmica, energia elétrica, combustível, ele pode substituir aí diversos combustíveis que são utilizados para aquecimento, GLP, o gás natural. E com a produção do biogás, você também gera o fertilizante, que é reinserido nessa cadeia na produção agrícola. Então, está completamente envolvido aí com essas questões de economia circular. E a gente enxerga o biogás muito além da geração de energia, simplesmente, né? Assim, a gente está no estágio hoje de aproveitamento energético do biogás, mas a gente vê que mais para frente, no futuro, o biogás ele tem uma diversidade de produtos que ainda nem estão sendo pensados, nem estão sendo entendidos como produtos do biogás. Mas quando a gente compara, então, com uma refinaria de petróleo, que gera diversos combustíveis, então, gás, combustível para veículos, aviação, inúmeros produtos, uma usina de biogás também pode ser vista como uma refinaria, no caso uma biorefinaria, e aí dá origem ao gás que pode ser utilizado para cozimento, né, o gás de cozinha, combustível para veículos leves, pesados, combustível para termoelétricas, né, então gerar energia elétrica, produzir o fertilizante e, como eu falei, produzir uma infinidade de produtos a partir da molécula do CH4, que é o biometano. A gente consegue produzir uma infinidade de outros produtos que a gente ainda nem está pensando nisso, né? Hoje a nossa produção de biogás ela está sendo destinada para energia elétrica, térmica e o gás semelhante ao gás natural, que é o biocombustível, o biometano. Mas a gente vê que essa indústria ela pode se desenvolver muito além disso. Então, quais são as potencialidades aí do biogás, né? Como eu já falei, algumas, uma fonte de energia que reduz emissões de gases de efeito estufa por ser produzida a partir de resíduos. Então, está reduzindo impactos ambientais a partir desses resíduos que muitas vezes não são tratados. É uma fonte, que a gente fala que é uma fonte armazenável, e isso é interessante no momento que a gente tem na nossa matriz cada vez mais fontes de energia elétrica que são chamadas intermitentes, que são as fontes eólica e solar, que elas não são produzidas ao longo do dia, né? Não é todos os dias, vai depender das condições,
e isso pode trazer impactos aí para o nosso setor elétrico. E o gás natural, ele, além de poder ser produzido ao longo do dia, ele ainda é armazenável. Então, quer dizer, você consegue, na verdade, produzir essa energia no momento que você precisar. E pensando daqui para frente, em que você vai ter alguns incentivos para a geração de energia elétrica, com diferenciação de preços ao longo do dia. Então, você pode otimizar a sua produção de forma a aumentar a receita, né? Vender aquela energia no momento que o preço está mais alto. Coisa que outras fontes de energia não conseguem fazer. As fontes solar e eólica, por exemplo, elas geram no momento que tem vento, no momento que tem sol. Não consegue capturar essa questão do preço. E o biogás consegue. Então, esse é um ponto bem interessante do biogás. É uma energia flexível, né? A gente pode produzir tanto energia elétrica quanto combustível. É uma energia descentralizada, quer dizer, a gente tem... o país inteiro pode produzir o biogás, né? A gente tem resíduos dos mais diversos em todo o país e eles todos podem servir para a produção do biogás. Geração de emprego e renda, como eu já falei, essa indústria ela já está estabelecida no país, a gente tem como ampliar, né, gerar mais empregos, ampliar ainda mais essa cadeia produtiva e ter uma valorização dos resíduos. Isso são algumas, né, das potencialidades, tem outras, né, mas aqui a gente falando aqui especificamente até da questão ambiental, é uma fonte que, além de dar um tratamento adequado para esses resíduos, gerar o biofertilizante, a gente está podendo gerar energia limpa e trazer mais receita, né, para esse produtor, para quem tem esses resíduos disponíveis aí. Vamos falar um pouquinho do avanço do setor, né? Hoje a gente tem mais de 500 usinas de biogás no Brasil, e esse crescimento tem sido bastante importante. Então, entre 2015 e 2018, a gente teve um crescimento de 13% ao ano, e entre 2018 e 2019, o crescimento foi de 36%. Então, isso mostra que o biogás está sendo cada vez mais conhecido, entendido como um investimento rentável, né? Um investimento que é interessante, e por isso a gente tem boas perspectivas aí para os próximos anos. Então, hoje o principal substrato utilizado na produção do biogás são os resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos municipais e esgoto sanitário. Isso em termos de volume, mas a maioria das plantas, na verdade, são plantas da agroindústria, que são plantas de menor porte. Quando a gente pensa em volume, as plantas que usam resíduos sólidos urbanos e esgoto sanitário são plantas maiores, né? São plantas de maior escala. Por isso, o volume produzido é maior. E a principal utilização do biogás hoje é para a produção de energia elétrica. Então, como eu falei, a nossa representatividade na matriz ainda é bastante pequena, mas o crescimento tem sido bastante relevante, né? Se a gente olhar ali desde 2010 até 2019, esse 0,09% é de 2019 já. Então, o crescimento tem sido bastante acelerado, né? Em 9 anos aí, um crescimento bastante acelerado, já temos aí mais de 200 megawatts de capacidade instalada. Isso sem contar a geração distribuída, vou mostrar daqui a pouquinho como é que está a geração distribuída. Mas é isso, a expectativa da biogás é que a gente chegue a uma representatividade de 10% da matriz em pelo menos 10 anos, e estamos trabalhando para isso, mas a gente vê muito espaço, realmente eu vou mostrar o potencial do Brasil. E quando a gente fala de geração distribuída, essa é uma política aí que foi criada há poucos anos e que vem estimulando muito o mercado de biogás, pela possibilidade de plantas menores, né, que podem fazer uso de benefícios
desse tipo de geração. Então, hoje, daquelas cerca de 500 plantas, 225 estão aí conectadas nesse formato de geração distribuída. Então, a gente vê que grande parte dessas plantas, realmente, elas foram estimuladas pelas políticas da GD. E mostrando aqui, então, assim, o maior número de plantas está no estado de Minas, né? Bem à frente de todos os outros estados, né? Os segundos estados, Santa Catarina e Paraná, com 17, enquanto Minas Gerais tem 121 plantas. Então, mas esse mercado a gente vê também como bastante relevante para os próximos anos do biogás na GD. Então, mostrando o potencial. Hoje, o maior potencial, ele está no setor sucroenergético. Isso exatamente porque a gente tem uma produção enorme de açúcar e etanol no Brasil e existe um resíduo dessa produção, que é a vinhaça, e também tem a torta de filtro e a palha, que hoje não são muito pouco empregados, quer dizer, não estão sendo utilizados para geração de energia, e poderiam estar sendo utilizados para a produção de biogás com um potencial gigantesco. Então, quando a gente calcula esse potencial, a gente calcula os resíduos que não estão sendo utilizados. Hoje, a cana destina, quer dizer, com a produção de cana-de-açúcar, você produz açúcar, etanol e a bioeletricidade usando o bagaço. Então, como o bagaço ele já está destinado para a produção de energia elétrica, a gente está considerando aí só esses outros resíduos que não estão sendo utilizados. E a gente poderia estar produzindo aí mais de 50 milhões de metros cúbicos de biogás por dia. E, claro, né, a gente pensar na nossa produção de proteína animal e produção agrícola, esse potencial é ainda maior quando a gente soma esses dois, né? Fica ainda maior do que o sucroenergético. Mas só a cadeia de proteína animal, por exemplo, poderia estar produzindo aí quase 39 milhões de metros cúbicos por dia de biogás, e sem dúvida, um setor muito importante, com um potencial enorme, ainda mais pensando no crescimento desse setor nos próximos anos. Até interessante também falar do setor de saneamento, que apesar de ter o menor potencial, aí, considerando todos esses outros setores, mas esse volume de 6,1 milhões de metros cúbicos dia, por exemplo, apesar de ser baixo em comparação aos outros setores, é um volume super relevante, e esses investimentos eles estão acontecendo primeiro, né, porque são plantas de maior escala. Enquanto que para produzir todo esse potencial que a gente tem no setor sucroenergético, no setor de proteína animal, na agroindústria, você precisa, são várias fazendas, né, ou propriedades espalhadas, então você vai precisar de muitos investimentos, né, muitos investidores, todos esses produtores aí investindo no seu biodigestor. O setor de saneamento, por ter uma escala maior, o investimento acaba sendo menos pulverizado. Então, a gente vê que esse potencial, ele provavelmente até vai ser explorado antes, né, do que nos outros setores com maior potencial. Então, em termos de equivalência, com todo esse potencial que a gente já calculou, a gente poderia estar gerando com o biogás quase 40% da energia elétrica consumida hoje no país e mais de 70% do diesel consumido no país. Quer dizer, é um volume super expressivo, e a gente poderia estar utilizando essa energia renovável, limpa, dando uma destinação correta para esses resíduos e substituindo aí uma quantidade enorme de combustíveis fósseis que a gente está utilizando. Falando um pouquinho do ambiente regulatório. Então hoje, toda a parte regulatória ela já está estabelecida. Isso quer dizer que você pode produzir e comercializar tanto a energia elétrica quanto o biogás na forma de combustível, que é o biometano, que é equivalente e intercambiável com o gás natural. Então, para todas as aplicações do gás natural,
seja GNV, GNL ou injetado nos dutos de distribuição, o biometano é equivalente ao gás natural, então pode ser explorado, né, pode ser utilizado de todas essas formas. E isso é super importante. Até poucos anos atrás, a gente ainda não tinha essa possibilidade. A regulação do biometano, ela saiu em 2017, se eu não me engano. Então, antes disso, você não poderia comercializar. Então, hoje, tudo isso já está definido, então já há toda essa previsão de possibilidade de realmente utilizar o biogás e o biometano em todas as suas formas e explorá-lo comercialmente. Ainda temos algumas barreiras, claro, vou falar mais um pouquinho à frente, mas então, como eu falei, o biogás e o gás natural são equivalentes, né? São completamente equivalentes, intercambiáveis, tem poder calorífico igual, algumas vezes tem uma diferença, mas que não impacta na geração de energia. Então, o biogás ele já está regulamentado pela ANP, ele pode ser utilizado aí tanto para veículos leves ou pesados, naqueles formatos, como eu já falei, de gás natural comprimido ou liquefeito, pode ser injetado na rede e pode substituir, então, tanto o diesel como o GLP. E como vantagens, todas aquelas que a gente já mostrou, ele tem origem renovável, reduz emissões, a gente fala que são reservas que não se esgotam, porque a geração de resíduos não vai acabar nunca e, ao contrário, vai só aumentar. A gente pensa em aumento da produção agrícola para os próximos anos, então a geração de resíduos só vai aumentar, então a gente tem aí reservas gigantescas no nosso país. É uma produção descentralizada, então onde você não tem gás chegando, você pode estar produzindo o seu próprio gás. A estrutura de preços independente do dólar, então isso é uma vantagem do biometano, não ficar dependendo de flutuações do preço de dólar ou da cesta internacional de petróleo. E existem diversos modelos de negócios que podem viabilizar aí a produção tanto do biogás quanto do biometano. Essa geração descentralizada a gente vê como um fator de vantagem super importante do biogás, porque onde tem biogás não tem gasoduto. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que você não precisa depender que um gasoduto seja construído até municípios que hoje não são atendidos. E, além disso, né, a gente poder produzir o energético no próprio local de consumo, isso é a forma mais eficiente de se ter energia, porque você pensa em que diversas produções agrícolas, principalmente o setor sucroenergético, por exemplo, consome uma quantidade enorme de diesel para a produção, para alimentar os tratores, para gerar energia. E esse diesel, ele vem por caminhões, consumindo o próprio combustível fóssil, e você poderia estar produzindo essa energia exatamente com o resíduo da sua produção, ser autossuficiente, né? Não precisar mais de diesel, isso é a maneira mais ambientalmente eficiente e economicamente eficiente, né? A gente não está desperdiçando recursos e não está... recursos tanto financeiros quanto recursos ambientais. Então, essa geração descentralizada que a gente fala é um aspecto muito relevante do biogás que contribui para essa sustentabilidade. Então, falando um pouquinho até das perspectivas para os próximos anos, que é um ambiente regulatório das discussões que estão acontecendo hoje. Então, hoje a gente tem um ambiente bastante favorável em diversos assuntos. Então, o novo mercado de gás que está sendo definido, já estava sendo discutido há bastante tempo, mas está sendo aprovada aí a nova lei do gás, que vai trazer investimentos para a infraestrutura do gás natural. E o biometano ele pode sim ser não concorrente, mas ele ser complementar ao gás natural, exatamente pela questão da descentralização. Então, para interiorizar esse gás, o objetivo dessa regulação é aumentar o número de empresas
participando desse mercado de gás, ter um mercado livre em que você possa vender para qualquer cliente e as pessoas possam escolher de quem que elas vão comprar o gás natural. E o biometano, ele se insere aí, né? Ele vai ter nichos, vai ter a possibilidade de ser consumido nos locais próximos da oferta. A modernização do setor elétrico também é uma discussão que está na pauta do dia, com a questão da valorização de atributos, a valorização de fontes que tenham benefícios ambientais e que tenham benefícios ao setor elétrico, né? Como eu falei, além dos benefícios ambientais, o biogás tem benefícios importantes que o setor elétrico precisa, que é a questão da despachabilidade, a questão de ser não intermitente, ser armazenável. O biogás ele opera exatamente como se fosse uma termoelétrica, mas com combustível renovável. Então, além disso, temos o RenovaBio. O RenovaBio é a Política Nacional de Biocombustíveis, que já está em vigor esse ano e traz aí diversos incentivos para a cadeia de biocombustíveis. O biometano é um deles. O biometano ele pode gerar créditos de carbono e o biogás também pode ser, a gente vê ele sendo estimulado por essa política nas usinas de etanol, porque as usinas que utilizarem os seus resíduos para produzir biogás, elas vão produzir um etanol que vai poder emitir mais créditos de carbono, porque é um etanol com uma pegada melhor de carbono. Então, a gente vê que o RenovaBio pode estimular também o mercado de biogás. Além disso, temos todas as discussões que estão acontecendo sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o marco do saneamento, em que está se falando em ampliar as possibilidades de valorizar esses recursos e produzir energia a partir desses resíduos. Então, como eu falei, um ambiente aí que está bastante favorável para o biogás e por isso a gente tem perspectivas muito boas para os próximos anos. Trazendo aqui um pouquinho, né, desse contexto mundial, a gente, o Brasil, ele tem que se posicionar mostrando todo o seu potencial de geração de energia limpa e de sustentabilidade. O Brasil já é reconhecido por isso, mas a gente ainda explora isso muito pouco, ainda não explora isso com tudo que a gente poderia ter. Mas nesse contexto que a gente está hoje, com cada vez mais as empresas buscando soluções renováveis, você vê hoje diversas empresas que já anunciaram que não vão mais comprar combustíveis fósseis, que não vão mais investir em projetos que usem combustíveis fósseis, que estão só querendo investir em projetos renováveis. Então, esse é o nosso contexto. A gente enxerga isso como algo que veio para ficar, assim, a tendência é realmente essa, ter mais projetos renováveis, ter mais empresas se preocupando com a sustentabilidade dos seus negócios. Por isso, o biogás também faz parte disso, né? A gente enxerga o biogás, ele tem um papel super importante em todas essas questões. E esse contexto mundial também é super relevante para a gente conseguir valorizar mais o que a gente tem no Brasil. E a gente realmente conseguir dar valor aos nossos resíduos e que muitas vezes isso vem de fora, vem uma demanda de fora, mas que seja, né? Que a gente consiga valorizar realmente os processos que a gente tem e essa riqueza que a gente tem dentro do Brasil. Aqui tem alguns cases de sucesso, né? Algumas situações que a gente mostra. Então, primeiro, o projeto aí da Scania e da Citrosuco, que está utilizando caminhões movidos a biometano. Isso já está acontecendo. A gente já tem caminhões, tratores a gás natural operando no Brasil e que podem também usar o biometano, né? Ser ainda mais renováveis. Quer dizer, isso já é uma realidade. Os tratores da New Holland, como eu falei, a New Holland e a Scania são associados da Biogás e estão muito envolvidos na questão de sustentabilidade
e já estão com seus produtos aí, né? Já estão investindo em produção de caminhões e equipamentos a gás aqui no Brasil. E alguns cases de sucesso da própria produção de biogás. Esse é um projeto da Cocal com a Gás Brasiliano, que é um projeto da cidade sustentável, em que a Cocal, que é uma usina de cana-de-açúcar, vai produzir, o projeto vai entrar em operação nos próximos meses, e vai produzir biometano e vai abastecer aí a cidade de Presidente Prudente com o gás renovável. E sendo uma parceria com uma distribuidora de gás natural, isso é uma inovação, né? Isso é super relevante para o setor, é relevante para a gente mostrar que as empresas estão se desenvolvendo, né? Estão buscando novas soluções. A usina do Bonfim, que é a usina da Raízen, que é também uma usina do setor sucroenergético, venceu um leilão de energia há poucos anos atrás, e a usina está entrando em operação agora. Foi a primeira usina de biogás a entrar num leilão de energia centralizado. Está entrando em operação agora e está usando aí a vinhaça e a torta de filtro para produzir energia elétrica. Aqui tem alguns outros casos, o caso de Fortaleza, que também é um case super emblemático, em que o biometano é produzido num aterro sanitário e está sendo injetado na rede de distribuição de gás. E hoje tem cerca de 40% da demanda de gás atendidos por esse gasoduto são de biometano, quer dizer, 40% de energia renovável sendo colocado nesse gasoduto. Isso é super importante, tem diversos países do mundo aí que já tem uma produção de biogás muito mais importante do que a nossa e que não conseguem ter essa participação na distribuição de gás. Então, é um case super importante. É o único projeto em que a gente tem injeção de biometano na rede, mas a gente espera que isso aconteça aí bastante nos próximos anos. Nova Iguaçu é outro aterro sanitário que também está gerando energia elétrica. E aqui temos a usina de Tamboara, que produz biometano, e uma usina de Castro, que é de produção da suinocultura, que produz eletricidade no modelo de geração distribuída e também biometano. Então, é uma propriedade aí super inovadora que está conseguindo aí utilizar os seus resíduos da melhor forma. Acho que é isso. Temos o caso de Franca, em que o biometano é utilizado para abastecer a própria frota de veículos, é uma estação de tratamento. Em Seropédica também tem um aterro sanitário que está produzindo aí 200 mil metros cúbicos por dia de biometano. Bom, isso aqui que eu trouxe para mostrar, esses são alguns dos casos, né? Já são mais de 500 plantas no Brasil, como eu mostrei, e temos muitas plantas em geração distribuída, que eu vi que temos um outro palestrante que vai falar sobre a geração distribuída. Fico à disposição, e aqui estão os contatos da Biogás, convido a todos a nos acompanharem nas redes, a entrarem no site da Biogás, e darem mais uma olhada nos nossos conteúdos e ficarem super à vontade para entrar em contato, mandar perguntas, e eu fico à disposição aí para responder as perguntas do público. Obrigada.